Fala pessoas, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Marcos Calil do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade, com ou sem poluição luminosa, não interessa se tem muita luz aí, de poste, enfim, o que a gente vai falar aqui é para todo mundo que está aí no Brasil e também com ou sem telescópio, tá bom? Então vamos lá, o programa de hoje, toda terça-feira a gente grava, a gente vai falar agora nesse caso do dia 10 de março de 2020 até dia 17 de março de 2020, tá bom? Que você pode observar aí no céu da sua cidade. Então vamos lá. Vamos começar como clássico planetas, depois eu falo sobre a Lua, depois eu vou falar de algumas chuvinhas de meteoro fraquinhas aí que tem, e vou falar de três coisas bem legais, duas coisas bem legais, melhor falando, tá? Que a galera colocou aí as perguntas aí, fizeram alguns comentários, então a gente vai falar, tá bom? Vamos lá. Planetas, primeira pauta. Vênus, Sol se pôs aí na sua cidade assim que o Sol se pôs, sei lá, 10 minutinhos depois, ou até no momento que o Sol se pôs assim, você já olha para cima e vai ver um ponto prata muito brilhante. Este é o planeta Vênus. Continua bonito, continua absoluto, continua maravilhoso aí no céu, tá bom? Seu tempo de observação vai ser mais ou menos de 2 horas, tá bom? Sol se pôs, você já começa a observar esse cara, aí você tem um períodozinho aí de aproximadamente 2 horas para quem está no céu sem poluição luminosa e para quem está no céu com poluição luminosa, mais ou menos 1h30 de observação. Fechou? Legal. Agora, presta atenção. Se você tiver um prédio, uma montanha, uma árvore aqui na frente, na medida que as horas vão se passando, vai ser cada vez mais difícil de observar o planeta Vênus, tá bom? Então, se você está aí num lugar onde o horizonte oeste tá empesteado de prédio, tá? Seu tempo de observação vai diminuir porque o Vênus vai entrar atrás do prédio, né? Ele vai se esconder atrás do prédio, você não vai conseguir ver, tá bom? Mas de via de regra, nós temos aí 2 horas de observação desse belíssimo planeta Vênus. Legal. Próximos planetas, mudamos, viramos 180 graus, em vez de olhar para o oeste, vamos olhar para o horizonte leste e então veremos alguns planetas nascendo. Mas que horas, professor? Bem tarde, tá bom? Vamos colocar aí 2h30. Pronto, cravou. O que nós temos aí? 2h30 da manhã, tá? A gente vai ter aí já visíveis os planetas Marte, Júpiter e Saturno. Porém, contudo, todavia, tá? Esse horário, eu estou falando para o estado de São Paulo e para cidades sem poluição luminosa. Mas professor, eu não estou em São Paulo, né? Semana passada eu agradei uma galera aí, gravei em relação à Bahia, tá bom? Vamos ver aí em relação ao Brasil inteiro, de modo geral, tá bom? De modo geral, vamos fazer em relação ao nascer do Sol, tá bom? Então, em relação ao nascer do Sol, nós vamos ter aí, deixa eu ver, 3 horas e meia, 3 horas e meia antes do nascer do Sol, tá ok? Você vai ver esses 3 planetas nascendo, tá? Ah, mas não quero fazer conta, tô com preguiça, não sei que horas que o Sol vai nascer, não tô a fim de procurar na internet, enfim. Então, põe aí, tá? Você pode pôr aí às 4 da matina, tá? Lá pelas 4 horas da manhã, Brasilzão inteiro, mais garantido, vamos por 4h30, vai, para ninguém ficar bravo comigo, acordar 4h30 da manhã e não ver nada. Então, às 4h30 da manhã, tá? Nós vamos ter essa belíssima configuração aí no céu para cidades com ou sem poluição luminosa, Brasilzão inteiro, tá bom? Se você é aquele cara que acorda às 5 da manhã, né? Eu sei o que é isso, né? Acordar às 5 da manhã, tá? Você ainda de quebra, tá? Vai poder tentar observar com uma certa dificuldade o planeta Mercúrio, tá bom? Mas 5 da manhã ainda dá para ver Marte, Júpiter e Saturno e com uma certa dificuldade. Por quê? Tá muito próximo da linha do horizonte, os raios solares já estão querendo surgir aí e vai acabar o quê? Atrapalhando um pouco a observação de Mercúrio, tá? Deixa eu ver a magnitude dele. Exatamente, ainda vai estar difícil de ver, tá bom? Ah, então eu vou ver às 5h30 da manhã. Cada vez mais os raios solares estão presentes no céu, ofuscando o brilho de Mercúrio. Então, Mercúrio não é um bichinho fácil de ver, não é um planeta fácil de ver, mas vale o desafio aí durante toda essa semana. Deixa eu pôr dia 17, é isso aí, deixa eu pôr dia 5 horas aqui, continua difícil ainda, mas para quem gosta de desafio, tá aí uma bela pedida para vocês, tá bom? Legal, então vamos lá. Desses caras todos aqui, sem sombra de dúvida, Júpiter é o cara mais brilhante de todos eles, tá bom? Então você tem Júpiter aí. É muito bonita essa configuração, na boa, porque você tem Marte, Júpiter e Saturno, tá ok? E como você está assistindo esse programa, o Momento Astronômico com Marcos Calil, tá bom? É muito legal você saber um pouco mais do que o convencional, tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó, dando um zoom,
tá? Deixa eu tirar esses carinhas daqui. Vamos falar de uma constelação que não é muito explorada por aí, tá? Eu tô falando do Sagitário. Tá, galera? Por quê? Porque esses caras estão, tá? Justamente na constelação do Sagitário. Deixa eu ver, limite de constelações. Aí, ó. Todos eles estão na constelação do Sagitário. Que maravilha, né? Show de bola isso, tá? Ó, todo esse cara, deixa eu diminuir aqui, ó. Toda essa linhazinha aqui, ó. Tudo isso aqui é a constelação do Sagitário, tá? Aonde tem as estrelas principais. Eu amo essa constelaçãozinha aqui, né? Eu amo essa constelaçãozinha aqui, a coroa, tá? Cadê ela? Cadê os nomes? Quer ver? Ó, rótulos das constelações. Coroa austral. Eu acho ela muito bonitinha, tá? Ela parece uma ondinha, assim. Se você olhar no céu, ela parece uma onda. Sei lá por que eu imaginei isso, mas enfim, tá? Mas na verdade é uma coroa. Se você não acredita em mim, tá aí, ó. Temos uma coroa no céu. E esse cara aqui é o Sagitário, né? Foi isso que você imaginou, né? Sagitário bem aí, né? Foi assim, né? Então, só que não. Enfim, a imaginação dos astrônomos é gigante. E aí, quem a gente pode ver? Então vamos lá. Agora vamos lá. Vamos ver quem a gente pode ver aqui, tá? Vamos sair do comum, tá? Vamos um pouquinho para o Sagitário e eu vou falar das estrelas que são a mais brilhante delas aqui, que você consegue ver, as mais brilhantes, tá? Que você consegue ver aí no céu com poluição luminosa, é essa aqui, a Nunc, tá bom? Você tem a Caus Australis, você tem Caus Meridionalis e essa aqui é a Caus Borealis, tá? Essas quatro são as mais brilhantes. Aí, quem sabe você consegue enxergar esta aqui e esta aqui, ó, tá bom? Se você conseguiu enxergar todas essas estrelas, você está no céuzinho legal, você já está começando a desenhar o nosso amigo, o nosso amigão Sagitário, tá bom? Por quê? Porque vamos lá, se eu pegar aqui, ó, Caus Borealis com Caus Meridionalis com Caus Australis, eu tenho o arco do Sagitário, tá bom? Aí, pegando a Nunc aqui com essas estrelas aqui, ó, eu tenho o corpo do Sagitário, tá bom? E aí ele vem pra cá, é mó difícil desenhar o Sagitário, confesso. E aqui nós temos a flecha do Sagitário, tá bom? Tá ok? Então, essas estrelas vão te servir como referência para você conseguir localizar o belíssimo planeta Marte, tá? Que aqui está, o belíssimo planeta Júpiter e o belíssimo planeta Saturno, todos eles visíveis a olho nu. A galera que está com um pouco de dificuldade de ver, tá? Principalmente Marte e Saturno, é por conta da poluição luminosa da sua cidade, tá bom? Tenta ficar um pouco afastado dos postos de luz, tá? Principalmente para quem mora numa cidade, para quem mora em apartamento, tem o privilégio de ter a face leste à sua frente e tá morando num apartamento acima dos postos de luz, tá? E aí você já começa a querer enxergar esses caras aí, tá ok? Beleza? Então tá aí, ó, tá? Entre eles, deixa eu ver, a magnitude é 1.0 e Saturno 607. Então Júpiter é o mais brilhante de todos, depois vem para Saturno, depois vem para Marte, tá bom? E aí você tem as estrelas aqui do Sagitário, tá ok? Muito bem. Não vou falar de Escorpião agora, já falei em outras vezes que o Escorpião tá bem aqui, tá? Mas eu não vou falar dele, porque a gente já falou bastante em outros vídeos. Outra hora a gente repete esse cara, porque tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Legal. Nós estamos em 3/10. Legal, blá, 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 blá. Agora vamos falar aquele clássico, segundo momento do nosso programa, onde eu falo do movimento aparente da Lua e seus principais eventos relacionados à nossa amiguinha Lua. Tá bom? No programa passado eu expliquei por que a gente não está na Superlua, mas vale a pena observar o belíssimo nascer da Lua aí nessa noite ainda do dia 10, tá? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nessa terça-feira, se você tiver a oportunidade, observe o nascer da Lua. Ela vai nascer grandona, vai ser muito bonita, isso porque ela está no seu perigeu, mais próxima de nós em relação à Terra, tá? Isso vai acontecer, o perigeu às 7 horas e 29 minutos. E ela acabou de acontecer a fase cheia dela. Então nós vamos ter aí, não é a superlua é o mês que vem, eu vou falar sobre isso quando chegar o momento certo, tá? Vocês podem ter certeza, mas contudo, todavia, vale a pena ver esse nascer da Lua, ou o ocaso da Lua, que é muito bonito,
tá? Que vai acontecer mais ou menos por volta, tá? Ai, aqui, rapaz, aqui a gente só vai ver o pôr da lua. O nascer, eu já gravei esse vídeo, já foi, né? Então agora é só o pôr da lua. Ah, desculpa. Mas vê dia 11 também é legal, tá? Dia 11 vai ser bonito o nascer da lua, tá bom? Que vai ser por volta aí o pôr da lua vai ser por volta das 5h30 da manhã, por aí, tá? 5h30, entre 5h30 e 6 horas, tá bom? O pôr da lua, entre 5h30 e 6 horas do dia 10, muito bonito. Já no dia 11, tá? Vale a pena você observar o nascer dela por volta das... Cadê a lua? Lua! Por volta das... Tá debaixo da terra. Por volta das 20 horas e 30 minutos, tá? Vale a pena, no lado leste, é legal, tá? O ocaso vai acontecer no oeste, o nascer vai acontecer no leste, tá bom? Então vamos organizar as ideias, tá? Dia 10, 5h30 da manhã, por volta por volta das 5h30 da manhã, tá? No dia 10, lá no Horizonte Oeste, tá bom? Vamos lá, 5h30 da manhã, no dia 10, entre 5h30 da manhã e 6 horas, no Horizonte Oeste, belo pôr da lua. No dia 11, por volta das 20 horas e 30 minutos, belo nascer da lua, tá bom? No lado leste, legal? Beleza, bora lá, vamos lá que tem um monte de coisa aqui. Bom, dia 11, deixa eu subir um pouco mais, vamos começar a observação para garantir Brasil inteiro, umas 11h30 da noite, lua próxima dessa estrela super brilhante, belíssima, muito bela, chamado Espica, tá? É a estrela Espica da constelação da Virgem. Então vale a pena, beleza? Se você vê aí então no dia 11, lá pelas 11h30 da noite, tem uma galera que estuda, sai da faculdade, olha lá para o céu, olha a lua, e aquele pontinho azul perto, estrela Espica. Fechou? Legal. No dia 14 e também no dia 15, vamos acelerar um pouquinho mais, já para garantir Brasilzão inteiro, lá por 1h30 da manhã, tá? No dia 14, aqui, ó, tá? 14, vamos colocar 14, 23 e 30, tá vendo? Ó? Lá de 14 para 15, tá? 14 para 15, 14, 23 e 30, virou dia 15, meia-noite e meia, tá? Nós temos a lua próxima da estrela Antares, a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, tá bom? E para então continuar o nosso movimento aparente da lua, em 16, tá? Dia 16, às 6 horas e 34 minutos, nós teremos a lua no quarto minguante, tá bom? Quando ela fica 50% do seu disco iluminada. Ah, mas eu não tô vendo a lua. Sim, não vai dar para ver a lua nesse horário, mas vale a pena saber, tá ok? Aí nós vamos ter de 17 até 23, 17/3 até 23, tá? Nós vamos ter aí a lua, deixa eu colocar aqui, vai fazer uns cálculozinhos, vamos pôr às 3h30 da manhã que ela vai aparecer. Então a gente vai ter a lua iniciando seu momento de observação em relação à luz cinérea da lua, luz cinzenta da lua. Ah, professor, o que é isso? Então olha lá, os raios solares estão iluminando a lua. Então aqui são os raios solares iluminando diretamente a lua. O que é a luz cinérea da lua? A luz cinérea da lua é esta região aqui, ó, tá? Opa, errei. Essa aqui, ó. Essa região aqui, ó, que muitas poucas pessoas costumam reparar nela, tá bom? Então essa região aqui é bonita de ver, principalmente nas cidades sem poluição luminosa, dá para ver bem bastante. Nas cidades sem poluição luminosa, né? Nas cidades com poluição luminosa, o que vale a pena é você esperar alguns dias a mais. Lá pelo dia 19 fica mais legal de ver, tá bom? E aí eu já vou dar um spoiler da semana que vem, que nós vamos ter no dia 18, olha lá, olha isso. Oi, mas que coisa linda! A lua próxima de Marte e também, se eu diminuir meu zoom, a lua próxima de Júpiter, tá bom? Então, muito bonita essa observação. No dia 18, já é tema do próximo programa, tá bom? Mas vale a pena, a gente vai ressaltar um pouquinho mais, inclusive, para a galera que tem, ó, telescópios. Como observar com isso via telescópio, você pegar os dois planetinhas juntos. Não perca o próximo programa. Mas ainda não acabou, tá? Porque a ideia é a gente falar durante essa semana, que compreende do dia 10 até o dia
17, tá? Veja, então vamos voltar para o dia 10. Legal. Muito bem. O que mais nós vamos ter aí? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui e tentar ser um pouco quanto rápido, porque, eu vou ter uma coisa muito legal. Não, isso aqui eu não vou falar. Tá. Chuvas de meteoros, tá bom? Uma pessoa, deixa eu ver quem foi. Professor Lua, professor, vamos começar o zodiacal, eu vou falar. Agora veja, muito obrigado. Eu chamo a polícia. Muito legal isso aqui, a gente vai falar. Opa, cadê? Eu perdi. Aqui, ó. O Pedro Francisco da Silva Neto Silva, né? Falou assim: boa noite, professor. Dá para ver a chuva de meteoros no estelário? Obrigado e boa semana. Bom, Pedrão, seguinte, o estelário, eu acho que você deve saber, mas se não, vamos aprender. Ele é um software de simulação, tá? Ele não é um software de real time que a gente está vendo o céu como ele é. Ele é um software que simula o céu para data, horário, dia que você quiser, localização geográfica que você assim desejar, tá bom? Então, o que ele nos fornece? Ele nos fornece, se a gente ver aqui, ó, tem um íconezinho de chuva de meteoros, o meu já está acionado, tá? Ele fornece para nós, tá bom? As chuvas de meteoros que existem aí rolando no céu. Então, funciona, isso funciona. O que ele não funciona são a passagem de satélites artificiais, tá? Isso existe o site Heavens Above, no meu curso eu vendo, isso aí tem um curso aí no link aí embaixo, tem um curso que eu vendo sobre como observar satélites artificiais, R$25 o curso, enfim, preço de nada, né? Mas enfim, vamos lá. E aí, quais as chuvas que nós temos? No dia 10, tá? Às 21 horas, você já pode começar a observar aqui na constelação do Leão, tá? Então veja, ó, eu estou no horizonte leste, tá? E aí eu tenho a constelação do Leão aqui, ó, tá? Vamos lá, oi Leão, tá? Tá? Tô desenhando o Leão para você, tá bom? Cadê a Denébula? A Lua tá me enganando. Oi, que tá aqui, ó. Oi Zosma, tá? Tá aqui, rapaz, mas não é que eu me perdi com o Leão? Ó, oi, amador demais, tá bom? Pera aí, rapaz, não é que eu perdi com o Leão? É que a Lua tá me atrapalhando, né? Mas pera aí, é que eu queria deixar esse cara aqui e esse cara aqui, porque eles são justamente as chuvas de meteoros que o estelário apresenta para você, tá vendo, ó? Tá, Pedro? Tá bom? Mas eu vou tirar elas, tá? Só para eu poder fazer como a gente vê no céu mesmo, tá? E não com esses pontinhos aí de chuva de meteoros, porque ele faz a marcação de chuvas de meteoros aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, aquela chuvinha tava me atrapalhando, tava me ofuscando aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Então esse é o Leão, tá? Esse é o Leão, beleza? Então a chuva de meteoros que vai acontecer é a chamada North Alpha Leonids, tá? Ela tem só 2 meteoros por hora, muito fraquinha, e a sua magnitude é incerta. Então, como não é uma chuva muito conhecida, muito divulgada, que ainda requer pesquisas da galera, principalmente a galera da Bramon, show de bola o trabalho deles, que eles fazem mapeamento de meteoros aí no céu. A gente tem no Núcleo de Observação do Céu do Planetário de Santo André uma estação instalada, uma câmera que pega um monte de meteoros e tal. Ela não é uma chuva muito conhecida, essa Alpha Leonids do norte. Então, o estelário não apresenta para nós, tá? E eu, de fato, recomendo a vocês não ficarem perdendo tempo em querer observar essa chuva, porque, cara, a gente já tem a influência da Lua aqui, ofuscando o brilho deles e tal, é uma chuva incerta, não vale a pena observar, mas vale a pena saber, tá bom? Já no dia 14, tá? Nós vamos ter uma outra, tá? Chuva de meteoros, que também não é tão legal, tá? Mas enfim, né? Vale a pena, não é tão legal de observar. E há também a da Virgem, que é bem pertinho aqui, tá? Quer ver? Ó, essa aí acho que ele mostra. Deixa eu ver se o estelário mostra aqui. Eta Virginias, não mostra. A norte do também não mostra, tá? Próximo da região aqui do Leão, já que eu tô aqui no Leão, já vou falar dela também, tá? Também a outra chuva de meteoros que tem 2 por hora, magnitude incerta, acontece dia 14, tá? Você pode começar a observar ela a partir das 22 horas.
tá bom? Então, lá pelo dia 13, se você estiver olhando essa região do céu e ver algum meteoro pintando por aqui, é uma chuva de meteoro mais difícil de ser observada, mas está aí rolando a partir das 22 horas, você pode tentar observá-las, tá? E vai até umas 4 da manhã, 5 horas, 5 e meia da manhã. Melhor horário é 4 horas da manhã para observar esses caras, tá? E aí, ó, vamos acompanhar, não é ela, mas vale a pena como referência, você vê que ela já vai caminhando, né, para o horizonte oeste aqui, ó, tá? 4 horas da matina, já começa a ver, 3 horas é o melhor horário mesmo, tá? 3 horas é o melhor horário, tá bom, gente? Então é isso. Mas assim, na boa, gente, eu perdi mal tempo com isso aí, falando disso, não perde seu tempo em querer ver isso aí não, tá? A não ser que de repente você veja, tá observando o céu, e aí viu lá o meteoro no Leão, na Virgem, você já sacou que tá rolando uma chuva que não é tão conhecida, e aí a magnitude dela a gente não sabe direito, são 2 meteoros por hora, você teve a incrível sorte de ver um meteoro, né? Enfim, é isso, tá bom? Fechou. Beleza, vamos lá agora falar de temas diferentes que eu costumo falar no programa, tá bom? Eu quero falar sobre a pergunta... Aqui, ó, que o Jailson Matos fez sobre a luz zodiacal, tá? Se vocês entrarem aqui, ó, muita gente não faz isso, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse foi o programa da semana passada, mostrar mais, tá? Aqui tem meu curso que eu tô vendendo, beleza? Se você quiser doar, ajuda aí, né? E temos aqui, ó, aqui embaixo, ó, link das tabelas efemérides. Se você clicar nesse link, você vai cair nessa tabela, tá? Clicando aqui, você tem a relação de tudo que você pode ver noite após noite. O que eu ponho no vídeo são os principais eventos, mas tem muita coisa rolando aí no céu além disso, tá? Senão ia ficar um vídeo de, sei lá, quantas horas. E aí eu coloquei aqui, ó, pós dia 1º/3, observa a luz zodiacal, visível poucos instantes antes do nascer do sol no horizonte leste. Então vamos lá. O que vem a ser a luz zodiacal? Momento de aprendizado. Então vamos ver. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui o horário, 5 da matina, horizonte leste, tá? Poucos instantes antes do nascer do sol. Eu vou colocar uma coisa chamada eclíptica, tá bom? Aí, deixa eu pôr uma cor mais bonita. Oi, cor bonita, tá? Tá aqui, ó. O que acontece? Vamos lá. No dia 20/3, tá? 20/3, à 00:49, vai começar o equinócio do outono para o hemisfério sul e equinócio da primavera para o hemisfério norte, tá bom? Sempre próximos dos equinócios, é possível a gente começar a observar um fenômeno que não é muito divulgado pelas pessoas, chamado de luz zodiacal. Para esse momento que nós vamos viver, ou seja, o início do equinócio do outono para o hemisfério sul, no dia 20, nós conseguimos observar a luz zodiacal no lado leste do céu, antes, cerca de 1 hora e meia, até o horário do nascer do sol, até o horário do nascer do sol, tá? Então, 1 hora e meia, mais ou menos, antes do nascer do sol, no horizonte leste, a gente começa a observar a luz zodiacal. Por isso que eu coloquei 5 horas, porque para São Paulo o sol vai nascer às 6 horas, tá bom? Fechou. Então, e aí vai ser muito legal. Por quê? Para a galera, principalmente, é uma observação, gente, aí eu vou pedir desculpas, é uma observação para quem tem um céu sem poluição luminosa. Como isso é observado durante esse mês inteiro, este mês que nós estamos, mês de março, e na medida que a gente se aproxima cada vez mais do dia 20, tá? Você pode, de repente, pegar um final de semana, viajar, ir para o interior e tentar observar a luz zodiacal. Sei lá, para quem mora aí no sertão do Nordeste, para quem mora no interior, ou tem casa no interior e viaja, de repente você pode tentar observar a luz zodiacal. Então você tem um período muito grande de observação da luz zodiacal, tá bom? O que é o melhor? Pega o dia 20, 10 dias antes, 10 dias depois. Por isso que eu estou falando agora, nesse vídeo, nessa terça-feira. Porém, contudo, todavia, já até poderia ter sido observado no início do mês de março
e podendo ser observado até o final do mês de março e um pouquinho ainda o outro mês, tá? Mas vamos lá. O que que acontece? O que que é a luz zodiacal? Então eu vi o aspecto observacional para esta luz zodiacal. Para a luz zodiacal que acontece no equinócio da primavera, não é o momento que nós estamos. No equinócio da primavera, ela é observada no anoitecer lá no horizonte oeste. Mas nós estamos nos aproximando do equinócio do outono, no hemisfério sul, tá? Então vamos falar dessa luz zodiacal, que se observa cerca de 1h30 a 1 hora antes do nascer do sol. Fechou? O que provoca a luz zodiacal e o que é a luz zodiacal? Veja que eu coloquei essa linha chamada de eclíptica, tá? A linha da eclíptica é onde caminha o sol dia após dia. É uma linha imaginária, tá? Onde nós astrônomos imaginamos ela no céu e ela tem aqui essa linha aqui onde o sol caminha dia após dia. Muito bem. O que que acontece? Uma faixa de 8 graus, tá? Você colocar 8 graus para o norte, para o sul no caso que eu fiz, né? E 8 graus para o norte, tá bom? Você tem o que a gente chama de faixa zodiacal. É justamente nessa faixa zodiacal, que acompanha a linha zodiacal aqui, tá? Justamente nessa faixa zodiacal, aonde os planetas caminham, a Lua caminha, tá? É nessa faixa aqui. E aonde também estão localizadas as 13, eu não falei errado, não falei 12, eu falei 13, constelações zodiacais. Tá bom? Então é nessa faixa zodiacal. Aliás, não, são 13 mais 24 constelações de maneira geral na faixa. Não lembro se era 24, 13 mais 24 ou 24 no total, eu não lembro, tá? Na faixa. Agora, na eclíptica, na linha da eclíptica, nós temos 13 constelações zodiacais. Nessa faixa são as 13 e mais outras, que eu não lembro a quantidade de cor, peço perdão por isso, tá? Constelações, aí é de maneira geral, tá bom? Beleza. Muito bem. Expliquei o que é a eclíptica e emendei um pouquinho, ampliei o conhecimento para a faixa zodiacal. Perceba que essa linha da eclíptica, ela está perfeitamente, quase fazendo, né, se não está fazendo nesse momento, um ângulo de 90 graus em relação ao horizonte. Tá? Então, nós temos aqui um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus em relação ao horizonte. Tá ok? Tá aqui, ó, retinha e quase um ângulo de 90 graus em relação ao horizonte leste. Por conta disso, tá? Nós temos aqui uma incidência propícia da luz solar nos micrometeoritos que estão suspensos aqui, ó, tá? Então você tem um monte de micrometeoritos, tá? Nesta região aqui. Desculpa pelo barulhinho do celular, tá, gente? Mas é porque, enfim, esses dias no mercado financeiro tá um pouco nervoso, tá bem divertido. Então é assim, a gente tem um monte de micrometeorito aqui, tá? E esses micrometeoritos, porque a linha da eclíptica, ela tá retinha, tá? A linha da eclíptica tá retinha, acaba fazendo com que os raios solares incidam sobre eles, tá? Então, por quê? Porque o Sol está aqui embaixo, tá? O Sol está aqui embaixo. Então, os raios solares acabam incidindo sobre esses micrometeoritos, de tal maneira que essa linha da eclíptica, estando ela reta, quase que 90 graus em relação à linha do horizonte, proporciona, então, a observação da luz zodiacal. Ficou claro, então, que é a luz zodiacal? Tá? É um cone, tá? Nós temos aqui um cone, tá? A gente tem um cone aqui de luz muito bonito de ser observado, tá? Mas é maravilhoso de observar isso, tá bom?
Lembro que uma vez o meu amigo Paulo Sobreira, a gente trabalhava junto no Planetário do Carmo de São Paulo, e ele foi, então, contratado para trabalhar no planetário lá de Goiânia. E o, então, antigo diretor Juan, que infelizmente, né, faleceu, eles saíram para fazer observação, né, fora da cidade, lá de Goiânia e tal, foram um lugar mais afastado. E aí, estava ele, o Juan, e ele comentou comigo assim, falando pro Juan, né, falou, pô, Juan, até aqui, né, eu saí de São Paulo e veio para cá, e até aqui tem poluição luminosa, né, olha lá no fundo, uma poluição luminosa, né. Aí o Juan virou para ele e falou assim, não, isso não é poluição luminosa, isso é a luz zodiacal, né? Então é muito bonita de ver. Agora, se você está no céu perfeito, perfeito de ser observado, do outro lado do horizonte, já no horizonte oeste, tá? Aqui, tá? Você tem o mesmo efeito, mas aí você tem que estar no céu maravilhoso, sem poluição luminosa, sem a lua, enfim, tá? Aonde você tem aí, no caso, você tem o chamado Genghis Khan. E aí quem me ensinou a pronunciar isso foi o meu amigo Marcos, da Unixul, tá? O professor de astronomia Marcos, que ele é alemão. E ele falou que ele não fala Gengis Khan. A gente tem mania de falar Gengis Khan, quem é velho, quem é da minha época, tá? Vai lembrar dessa banda, né? Né? Olha lá, revelando a idade, né? Meu Deus. Então, aí você tem o Genghis Khan, que é a mesma ideia. O princípio é o mesmo, é tudo igual. Só que o Sol, tá? Ele não tá? O Sol, veja, o Sol tá próximo do amanhecer, o Sol tá aqui, ó, vamos dizer, tá? Tá mais ou menos por aqui, nessa região, abaixo da linha do horizonte, querendo vir para cá, querendo vir aqui para cima, tá? Veja que a distância dos raios solares para infligir aqui é muito grande, tá bom? Então, o que acontece? A observação aqui do lado leste, próximo do equinócio do outono, a luz zodiacal é muito fácil muito fácil não, mas dá para fazer em ambiente escuro, sem poluição luminosa. Agora, aqui deste lado tem que ser um céu perfeito, lindo e maravilhoso, tá bom? Beleza? Legal. Muito bem. Explicou então? Tá? Foi a pergunta do... Tá aqui? Cadê? Eu tô perdido. Ou perdido no espaço. Pergunta do Pedro, né? Pergunta do Pedro. Tá aqui, ó. Não foi a pergunta do Pedro. Pedro foi outro. Aqui, ó. Pergunta do Jailson, tá, Jailson? Então, tá respondido para você e para todo mundo. Obrigado pela lembrança, tá, Jailson? Da luz zodiacal aí. Eu tinha escrito, mas eu tinha até esquecido. Mas eu acabei deixando pro dia 10 mesmo. O que eu faço? Eu sempre, antes de começar a gravar o vídeo, eu vou e faço a relação daquilo que eu posso observar, tá? Do que a gente pode. Eu venho aqui, pá, eu posso ver isso, posso ver aquilo, venho na tabelinha, né? E tal. E eu acabei deixando pro dia 10 que eu ia acabar falando. Então, você me lembrou aqui nos comentários, já fui direto nele, tá bom? Show! Vamos para outro. Agora eu quero falar de pessoa educada. É isso. Marcos Aurélio. Marcos, meu xará, né? Marcão, muito obrigado pela sua educação, tá? Às vezes as pessoas na internet rasgam coisas assim, entendeu? Sendo que a gente faz um trabalho voluntário, fica pedindo doação e etc e tal. E, cara, você foi muito educado na sua pergunta e isso é assim. Temos que questionar mesmo, tá bom? Ele escreveu, professor, não me leve a mal, mas tem uma correção e uma dica. Primeiro, no minuto 97, que você equivocou dizendo que o planeta Marte dá para ver a sua fase. Não é o planeta Marte, e sim Vênus, pois somente os planetas interiores, Mercúrio e Vênus, têm fases, ok? Tudo bem, Marcos, vamos concentrar nisso. A sua segunda aqui, ó, se for possível, se for do seu agrado, também coloca o YouTube no modo escuro, no ícone da sua conta no YouTube tem essa opção. Juro para você, Marcos, que eu não sei o que é isso, eu vou dar uma pesquisada, enfim, tá? Eu vou ver o que é isso, não tive tempo de ver ainda, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada. Aí, isso abriu uma discussão bem legal, porque o Pedro, ele falou que Marte também tem, mas é difícil de ver. Exatamente, eu falei isso, tá? E aí eu escrevi que eu vou responder nesse vídeo. Então, vamos lá. Vamos lá, Marcos. Se você não concordar, você escreve aí depois, tá? O debate científico é isso, tá? A conversa científica é isso.
do jeito que você fez, cara, muito lindo, tá? Com humildade, etc e tal. E eu vou responder com minha humildade, tá bom, Marcão? Para todos vocês, galera, tá? Isso aqui agora, o meu vídeo, deixou de ser aquele costume que a gente faz sobre observação do céu e virou aula, tá? Porque assim, uma coisa é a gente observar o céu, curtir, que é bonito, etc e tal. Outra coisa é aprofundar um pouco mais e você entender os fenômenos que você está observando. Para isso, eu vou me utilizar de umas aulas, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar meus arquivos aqui, tá? E eu não tô nem aí, eu abro mesmo as coisas, tá? Oswaldo Cruz, cadê aqui, ó? Eu acho que foi em 2010, foi 2010 que eu dei para uma turma essas aulas de configuração planetária. Eu dei aula na Faculdade Oswaldo Cruz de Astronomia, Astronomia 1 e 2, para as turmas de Física, tá? Eram os últimos anos de Física, eles tinham Astronomia 1 e Astronomia 2, tá bom? Para essa turma, eu tive esses slides aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Da qual eu falava então de configurações planetárias. Na época eu ainda era mestre, não tinha feito o doutorado. Eu estava fazendo doutorado na época, né? 2010, eu acho que eu estava fazendo doutorado, exatamente. Tá bom? Então, primeiro, é muito legal porque o Marcos, ele fala sobre isso, o cara tem conhecimento, porque ele cita planetas interiores, tá? Então, a linguagem técnica já mostra conhecimento. Então, vamos lá. Tem até o logotipo aqui da Faculdade Oswaldo Cruz, né? Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos utilizar como referência a Terra. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo esse slide, tá? Aonde nós temos aqui, ó, os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? São chamados de planetas internos ou terrestres, tá? Terrestres porque eles têm a composição terrestre, tá? E internos porque a gente utiliza como referencial o cinturão de asteroide, a divisão que existe entre Marte e Júpiter, tá bom? Legal. Aí nós temos os planetas externos, ou então chamados jovianos, também chamado de gasosos, tá? Por conta da composição química deles aqui, tá ok? Esses planetas aqui são pequenininhos, se comparado com esses que são muito maiores, tá bom? Mas a referência da ideia de interno e externo se dá em relação, tá, aqui, ao cinturão de asteroide que está aqui no meio. Fechou. Agora, quando nós tomamos como base a Terra, a referência à Terra, nós temos os chamados planetas inferiores ou interiores, tá? Eu vou usar a palavra inferiores, tá bom? Para explicar isso, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou usar esse termo inferior, tá ok? Quando nós utilizamos a Terra como referência, nós temos os chamados planetas superiores ou exteriores, que é diferente de externos, tá? Por isso que eu gosto de usar mais inferiores e superiores, e para este lado, internos e externos, tá ok? Então, vamos usar essa expressão, eu estou anotando aqui, para eu não começar a usar outra e confundir a cabeça da gente, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Muito bem. Então, eu tenho esses caras aí, legal. Visto isso, explicado isso para vocês, deixa eu ir para frente aqui, conjunção, elongação máxima. Isso aqui eu falo tudo de configuração planetária e é muito legal porque eu usei, uma vez eu dei uma aula nisso aqui, já dei alguns cursos disso aqui dentro do planetário. Cara, explicar isso dentro do planetário é muito legal. Deixa eu pegar, eu queria essa imagem aqui. Deixa eu fazer um Ctrl. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Arquivo. Ah, não, melhor, já sei. Espera aí. Pegar esse arquivo aqui, ó. Isso aqui daqui a pouco eu falo dele, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza. Então, tirar esse cara. Ih, rapaz. Nossa. Tá, já entendi. Tá, beleza? Não, Ctrl+Z aqui. É tudo na hora, galera, tá? Comigo é assim mesmo. Quem me segue sabe que é assim, tá? Enfim, beleza, esse cara aqui. Quem sabe faz ao vivo, não é assim que a gente fala? Né? Essas palavras que nós temos aqui, L, tá? São tudo palavras que a gente utiliza para falar um pouquinho sobre a posição dos planetas, tá? Quadratura, enfim, e etc e tal, tá bom? Legal.
Aqui, fechou. Fiz aqui. É isso que eu queria aumentar. Fechou. Então tá. Então deixei a legenda, Sol, tá? Aqui nós temos o Sol. Agora vamos começar, tá bom? Deixa eu pôr o modo de apresentação. Legal. Aqui nós temos o Sol, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara é o Sol, tá bom? Esse cara é o Sol. Fechou? Tá? Nós temos a Terra aqui, ó. A Terra tá aqui, tá bom? Tá? Temos os planetas internos, eu acabei usando interno, né? Que são os planetas inferiores, tá ok? Os planetas inferiores aqui, ó, tá bom? E temos os planetas externos, que são os planetas superiores. Fechou? Legal. Muito bem. Deixa eu usar outra cor de caneta aqui, é vermelho. Beleza. Agora começa o grande barato. Eu vou falar dos planetas inferiores ou internos, tá? Deixa eu usar inferiores, eu fico mais à vontade, tá? Eu vou falar dos planetas inferiores, tá bom? Quem são eles? Planetas inferiores. Eu estou falando de Vênus e Mercúrio. Por que inferiores? Estão entre a Terra e o Sol. São planetas inferiores, tá bom? Então, vamos imaginar que esse cara é Mercúrio ou Vênus, tanto faz, tá bom? A figura está fora de escala. Suponha que eu tenho aqui, ó, o Sol, o planeta Vênus e a Terra. Por conta disso, eu não consigo observar o planeta Vênus, o Mercúrio, tá? Aí ele começa a ter um movimento para cá e ele vem para cá. Obviamente, tá? Que a Terra vai também se deslocar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Então a Terra vai estar aqui, correto? Porque esse planeta se fez um movimento de translação. Veja que agora a minha linha divisada não é mais aqui, mas a minha linha divisada agora virou para cá. Sacou a ideia? Legal. Aí os planetas se movimentam. Esse cara, a Terra vem para cá. Como esse planeta aqui, que é inferior, tem um movimento mais rápido por conta aqui da trajetória dele, né? Assim, o movimento de translação dele é mais rápido do que da Terra, tá? O que vai acontecer? A minha visada vai estar aqui, ó. Entenderam? Tá? Legal. Aí você tem um outro movimento aqui, a Terra aqui, e esse planeta vai estar mais ou menos aqui, certo? O que vai acontecer com a minha visão? Eu vou estar aqui, ó. E assim vai indo, ó. Tá bom? E assim vai indo. Fechou? Entenderam isso? Tá? Esse movimento maluco que eu estou fazendo aqui, ó, doidão, de observação, faz com que as fases do planeta, eles acabam sendo alteradas na visão que nós temos aqui da Terra, por conta da incidência dos raios solares sobre ela. Tá ok? Por conta da incidência dos raios solares sobre ela. Não sei se isso é muito complicado, mas na medida que a Terra vai se movimentando, a incidência dos raios solares sobre o planeta em questão, Mercúrio ou Vênus, vai se alterando e ele vai apresentando fases para nós. Tá ok? Então, sim, tá? Mercúrio e Vênus possuem fases. Ok. Beleza. Agora, e Marte, que é um planeta superior, que é o grande questionamento? Então, vamos lá. Essa ilustração aqui foi feita pelo Daniel Soller, tá? Foi um menino, ele deve estar assistindo o vídeo, ele sabe que, assim, a paixão que eu tenho por ele, pela família, a família de, nossa, excelente coração, menino de ouro. Começou comigo lá no Planetário do Carmo, sei lá quantos anos, né, Daniel? E, o cara fez faculdade de astronomia na USP, fez educação, né, Daniel? Acho que mestrado em educação também, mestrado em astronomia, enfim. Moleque é top. Trabalhou comigo, inclusive quando eu saí do Brasil, fui para a Itália, acho que foi essa época, né, Daniel? Ou antes. Eu sei que ele veio trabalhar aqui comigo no Planetário de Santo André também, tá? Enfim, tá? Então, menino é bom. E aí, às vezes, é aquela coisa, sabe, do pupilo, ele excede o mestre, tá ligado? É esse moleque, tá ligado? Então, às vezes, a gente conversa, é bom conversar com ele. E aí eu falei, Daniel, Marte, cara, tem fases. E um cara lá no YouTube perguntou e tal.
Cara, você tem alguma ilustração? Porque eu não tenho e tal, estou sem tempo de fazer, como é que fica essa questão? Vamos conversar. E aí ele fez essa ilustração para justamente mostrar para nós, tá? Para justamente mostrar para nós. Então aqui você tem o planeta Terra e você tem o Sol aqui, ó. Agora nós estamos falando de Marte, tá? Você vê que Terra, Marte, tá ok? Esse cara aqui é Marte, tá bom? E esse cara aqui é Terra e esse cara aqui é o Sol. Fechou? Legal. Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu deixar o traço um pouquinho mais grosso. Aqui, fechou. Então, o que acontece? Perceba que os raios solares estão incidindo sobre Marte. E nós estamos observando Marte aqui, ó. Aí você tem um movimento, tá? Só que aí eu vou ter que dar uma mexidinha um pouquinho nessa imagem dele aqui, nessa figura, porque assim bem como Marte se movimenta, a Terra também se movimenta, tá bom? Então, a partir do momento que eu tenho aqui a Terra, você vê que os raios solares estão incidindo sobre Marte, tá? Momento 2 aqui, ó, tá? E nós estamos observando Marte aqui, tá certo? Só que aqui no caso, como o movimento da Terra é mais rápido, a Terra deveria estar aqui, tá? Tá bom? A Terra deveria estar aqui, tá bom? Um pouco mais próxima dela. Aqui tá fora de escala, tá? A Terra deveria estar um pouco mais próxima. Tá? E vai acontecendo o quê? Chega no momento, tá? Que você vai ter a Terra até ultrapassando e observando esse cara aqui, ó. E os raios solares aqui. Tá? Aí vai ter, de repente, chega, olha que momento lindo, você observa a fase cheia de Marte. Tá bom? Ok? Aí você vai ver aqui, ó, raios solares incidindo e observando Marte aqui, ó. Os raios solares incidindo e talvez observando aqui, aí teria que ver essa dinâmica planetária aqui que eu não parei para pensar, tá bom? A Terra gira mais rápido, tá? Ela não fica parada aqui, beleza? Então, essa baguncinha toda, eu quero ver se vocês entenderam isso, tá? Você tem aqui, ó, os raios solares incidindo sobre Marte, criando uma fase e observando ele aqui. A Terra caminha, sei lá, aqui de repente, tá? Eu já não vejo a fase de Marte nessa aqui, entendeu? Porque está incidindo aqui, ó. Imagina aqui, vamos pegar o extremo agora aqui, ó. Observando, sei lá, aqui e a Terra aqui, ó. Você entendeu? Sacou a ideia? Que eu não vou ver uma fase tão aqui como aqui. Entenderam isso? Então, ainda assim provoca a fase em Marte, sim. Essa configuração provoca as fases em Marte. Agora, qual que é o problema? Qual que é o problema? Vamos para o estelário, tá? Vou aproveitar Mercúrio, que está aqui na tela. Veja que, observado por um telescópio, essa observação não dá para fazer olho nu, tá? Observado por um telescópio, eu consigo ver, gente, é sério, dá para ver com facilidade, com um telescópio simples, essa fase de Marte, aqui é Mercúrio, Mercúrio nessa fase. E aí, à medida que eu vou avançando os dias, tá? Você percebe que essa fase vai se perdendo, ó. Tá bom? Deixa eu tirar o solo agora aqui. Eu vou tirar o solo, tá bom? Superfície. Deixa eu tirar a atmosfera para tirar só a corzinha, tá? Pra gente não ter brincar com cor. Então, ó, você tem esse movimento das fases de Mercúrio, porque se você lembrar da figura, Mercúrio está girando em torno da Terra, girando em torno do Sol, perdão, Mercúrio está girando em torno do Sol, até que chega um momento que, ó, ele vai da fase cheia para a fase nova, tá? O problema é que a fase nova a gente, logicamente, não vai conseguir observar, tá? Lógico, não dá para ver a fase nova, assim como a Lua, beleza? Legal. Agora, vamos para Marte. Vamos para Marte, tá bom? Deixa eu colocar mês 3 aqui, só para encontrar Marte com facilidade. Dia 10, 5 horas da matina, vamos para Marte. Aqui, tá? E aí, ó, só de cara, tá? Eu nem sabia disso, tá? Eu pergunto para vocês, ele está com 100% do seu disco iluminado? Não. Resposta não. Por quê? O albedo dele está aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bem aqui, ó.
bem aqui onde estão essas setas. Desculpa se eu quase comi a câmera, tá? Mas você ainda tem o círculo graduado, tá vendo aqui, ó, uma referenciazinha da localização dele? Você tem ainda um círculo graduado aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, mas... Não vou conseguir fazer. E o problema é que quando você constrói, você não consegue mexer. Essa é a limitação de software, tá? Mas você vê que ele tem aqui, ó, essa borda aqui ainda, tá? Entendeu? Então, eu tô já, logo de cara, no dia 10 de março de 2020, mostrando que Marte sim está em fase, tá bom? Marte está em fase, tá ok? A questão é que eu não consigo ver essa fase de Marte com facilidade, tá? Desculpa que eu perdi Marte aqui, agora eu vou voltar com ele. Eu não consigo ver essa fase de Marte com tanta facilidade como eu consigo ver o planeta Mercúrio e Vênus. E eu vou até acrescentar uma pitada a mais, tá? Há momentos, tá? Esse movimento que ele faz aí, tá? De configuração planetária, há momentos aí, inclusive, que as calotas polares de Marte são extremamente favoráveis de serem observadas aqui da Terra e há momentos que não. Para isso a gente acaba usando até um filtro, tá? Para Marte. Então eu vou fazer o quê? Eu vou travar Marte no equatorial, a fase está aqui, ó, tá? E eu vou acelerar o tempo. Vocês vão perceber que ele vai vir para frente e para trás, porque é uma questão de excentricidade da órbita do planeta, tá? Imagina que a Terra tem uma excentricidade quase zero, é quase uma circunferência perfeita, enquanto Marte tem uma das maiores excentricidades que nós temos no sistema solar de planetas, tá? Falando de planetas, tá bom? Então eu vou diminuir um pouquinho porque ele vai ficar para frente e para trás. Então, ó, veja aqui no canto, veja as fases de Marte. Então eu estou acelerando aí os dias e a gente começa a perceber, toma como referência esses tracinhos vermelhos, tá? Que nós temos. E a gente começa a perceber que a fase aumenta, tá? Olha, tá? E depois, com o passar do tempo, tá? Ó a calota aqui de Marte que eu falei, que dá para querer começar a observar, mas não estamos no período bom ainda para ver, tá? Em julho, tá? Você vê que parece que a fase aumentou, né? E aí a gente vai indo, agora ele está se aproximando da Terra por conta de excentricidade da órbita, tá bom? E você começa... Ah, não queria que ele se aproximasse tanto. Poxa vida, você está tão próximo, né? Tá? Mas olha aqui como ele já está com 100% do seu disco iluminado, quase. Agora vamos jogar, isso é 2020, ó, tá? Dia 4/10/2020. Vamos jogar aqui para o dia 10, data que eu estou gravando esse vídeo, tá? 10, só que eu não estou gravando em outubro, estou gravando aonde? Em março. Eu vou trocar esse 10 para março, tá? De outubro para março. E olha para o planeta Marte. Fica olhando, fixa, vou ampliar ele, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Olha aqui a fase. Olha a fase dele aqui, ó. Tá bom? Então, sim, Marte tem fases. Tá? Marte tem fases. O problema é que a gente não consegue observar com tanta facilidade como Mercúrio e Vênus. Tá ok? E agora eu vou jogar aquela pitada. Ah, antes, espera aí. Vamos olhar esse livro aqui, tá? Esse livrozinho aqui, tá? Que é bem legal, Exploring Mars, tá? Livro antigo, né? Antigo, tá bom? Bem antiguinho. E aí eu vou jogar aqui fases, tá bom? Esse texto ele fala aqui, eu não vou ler, tá? Mas que ele fala o seguinte, deixa eu ver se é esse aqui ou não. Não, não é esse. Peraí. Esse aqui, ó, tá? Ele fala que no mesmo tempo que Kepler estava construindo, né, fazendo suas observações e descobertas, Galileu também estava usando um telescópio que ele tinha construído, tal, não sei o que, para observar o céu, né? E assim ele observou as crateras e montanhas da Lua, o desenho é bem legal de Galileu que ele faz, tá? Os spots da superfície do Sol e também descobriu as 4 luas de Júpiter, as luas galileanas, Io, Europa, Callisto e Ganimedes. Legal. Tem uns desenhos bonitos, as cartas que ele envia, né, e etc. Tal, né, porque meu mestrado e doutorado foi em História da Astronomia, História da Ciência.
focado na astronomia, então isso aqui é uma delícia para mim, né? E aí ele fala, blá, 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 e aí, olha o que ele fala, tá? Apesar, né, o telescópio dele, tá, era muito primitivo, tá? E não tinha um poder de alcance, né? Fora que, assim, as lentes, ele tinha uma aberração cromática muito forte, enfim, mas servia, tá? O aumento era de 29 vezes, tá? Ele fez uns 2 telescópios, o primeiro era 27, o segundo acho que era 29. Muito bem, e olha que ele escreve, tá? Ele observou as diferentes fases de quem? Ele observou as diferentes fases de quem? De Marte. Como ele havia descrito com Vênus. Tá? Mas não havia distinguido Marte, o diâmetro e tal, a variação da diferente times, do tempo descrito na sua carta para um amigo aqui, tá? Não sei o que, a fase de Marte, de qualquer forma, no myself, I believe, tá? Então, assim, Galileu, tá? Isso, se não me falha a memória, o Mensageiro das Estrelas foi de 1609 a 1610, mais ou menos, acho que isso aqui foi, não lembro qual das publicações, mas acho que foi de 1610 mesmo, tá? Ele relata as fases de Marte. Então isso já era conhecido, mesmo com o instrumento da época que ele possuía, tá ok? Beleza? Tá? E agora eu vou pôr uma pitada pior ainda, tá? Uma provocaçãozinha, tá bom? Nós também temos, isso aí o pessoal vai ficar doido comigo, fases nesses caras, Júpiter e Saturno. Só que aí, meu amigo, não dá para ver, tá? É muito difícil de ver isso, tá? É muito difícil da gente ver fases de Júpiter, tá bom? É extremamente difícil, tá? Mas a configuração planetária me permite, aqui do lado, ter uma fasezinha, tá? Depois lá do outro lado, uma fasezinha bem tênue, tá? Bem fraquinha, você vê de um lado e do outro, ó, tá? E eu tô avançando meses, mas isso é difícil demais de ver. Então não vamos perder tempo em ver, tá? Mas Marte, para quem tem um bom olho, um bom telescópio, bom olho tá acostumado a ver Marte, e um bom telescópio vai conseguir ver as fases de Marte. Tá bom? Então, Marcos Aurélio, espero ter esclarecido para você, tá bom? Uma baita de uma aula, me fez prolongar o vídeo, mas eu adoro. Configurações planetárias é um dos assuntos que eu mais gosto de dar aula, tá? Oposição, conjunção, quadratura ocidental, quadratura oriental, né? Quando o planeta fica estacionário, enfim, tá? Toda essa parte aqui é uma coisa que eu gosto muito de dar aula disso aqui, tá bom? Principalmente no planetário. Isso aqui foi uma foto que eu tirei falando sobre as elongações do planeta Mercúrio e Vênus. No caso, eu tirei aqui de Vênus, que ele atinge o máximo de 49. Foi uma foto bem antiga que eu tirei. Meu Deus, quando é que eu tirei essa foto? Rapaz! 2007. Quando eu trabalhava como astrônomo no colégio... Meu Deus, esqueci o nome do colégio, cara. Fica na Chácara Flora, em São Paulo. Me perdoa por isso. Tá bom? Mas eu trabalhei lá como astrônomo lá no coisa, e aí eu tirei essas fotos do movimento de Vênus, dia após dia, tomando como referência os prédios, como é que a gente vê Vênus no mesmo horário, né? Não, essa aqui foi uma foto única, 18h17, 18h31, 18h53. O movimento de Vênus aqui em relação aos prédios. Mas isso é bobeira, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado imensamente, foi com muito carinho que eu fiz. Obrigado pelas dúvidas, mandam sempre. Se gostou, dá um super like pra mim aí, tá bom? Se não, dá um like. Teve uma pessoa que deu um like, que legal. Me fala o porquê. Com educação, por favor, tá bom? A gente quer melhorar. Grande abraço, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!